Sejam bem-vindos, meu nome é Wagner Sanches, eu falo diretamente da FIAP. Hoje nós vamos desmistificar a lógica de programação. Para isso, vamos fazer uso de culinária, construção civil e, por fim, de um robô. Tudo isso para que a lógica de programação fique muito mais acessível a todos vocês. A lógica de programação, ela possui três estruturas básicas. Você entendendo essas três estruturas, você vai estar apto a programar em qualquer linguagem. Primeira estrutura é a sequência de comandos. A sequência correta de comandos é que vai determinar se um programa vai ter êxito ou não. A segunda estrutura é a decisão, é a estrutura de decisão, de condição. Um exemplo prático disto é quando nós chegamos ao semáforo. Quando nós nos deparamos com um semáforo verde, nós seguimos. Se o semáforo fica amarelo, entramos em atenção. Se o semáforo fica vermelho, nós paramos. Então essa condição do se, ela é muito importante dentro da programação. Ela é que vai fazer com que nós consigamos atender todas as condições possíveis de um programa. E a terceira estrutura é a estrutura de repetição. É aquela estrutura que nós pedimos ao computador, ordenamos ao computador que ele faça uma determinada função N vezes, quantas vezes nós desejarmos. Então, só recapitulando, três estruturas básicas de programação. A sequência exata de comandos, a estrutura de decisão, que é o se e o se não, e a estrutura de repetição. Depois que você compreendeu muito bem essas três estruturas, você vai poder escolher uma linguagem de programação disponível no mercado e executar os comandos para que o computador consiga entender exatamente o que você quer e consiga executar a determinada função que você pediu. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você esteja montando um programa que vai simular uma calculadora. Você vai dizer ao computador, peça um número ao usuário, depois peça uma operação matemática, depois peça o segundo número, depois calcule e imprima o resultado final. Esse é um exemplo de um programa muito simples que nós podemos fazer usando a linguagem de programação. E como eu disse a vocês, linguagem de programação existem várias no mercado. Hoje, atualmente, nós temos o Java como a linguagem mais utilizada no planeta. Depois vem o C, depois o C Sharp, C++ e assim por diante. Então, no mercado hoje existem perto de 50 linguagens de programação. E você, programador, é que vai escolher a melhor linguagem para você, para a sua aplicação. De repente é uma aplicação para a internet, é uma determinada linguagem. É uma aplicação para celular, é uma outra linguagem. É uma aplicação para desktop, para uma empresa, vai ser uma outra linguagem. Mas isso nós podemos discutir em outra aula. Hoje nós vamos focar no princípio básico da lógica de programação. Para que a lógica de programação fique mais fácil de se entender, nós vamos fazer uma relação com o nosso cotidiano. Citei anteriormente o exemplo do semáforo, onde eu mostrei para vocês que dependendo da cor que o semáforo aparece, é tomada uma certa ação por nós no trânsito. E vamos iniciar nosso entendimento da lógica de programação pela estrutura da sequência de comandos. E para isso, nós vamos transformar essa aula. Estão prontos? Vamos iniciar então a sequência de comandos utilizando a culinária? Bom, escolhi um lanche para fazer com vocês chamado Bauru. O lanche Bauru, ele possui diversas configurações. Para isso, nós temos que determinar exatamente como vai ser o nosso Bauru. E seguindo a nossa receita do Bauru, ele é composto por um pão francês, dividido ao meio, maionese nas duas partes, 2 fatias de presunto, 2 fatias de queijo, prato, 3 rodelas de tomate e, importante, deve ser servido no prato, cortado no transversal, com 2 palitos de dente enfincado no lanche. Por que eu tive que fazer essa definição tão precisa do lanche Bauru? É dessa forma que nós precisamos informar ao computador o que nós queremos que ele execute. Precisamos determinar com exatidão todos os comandos e o processo e o resultado final. Por isso que eu dei o exemplo do Bauru e como ele era composto, ok? Vamos dar início então ao processo de fabricação do nosso Bauru. E para isso eu vou seguir um passo a passo que nós temos aqui. Esse passo a passo é como se fosse a programação de fato para a máquina, ou seja, qual ação que eu preciso executar,
depois a seguinte e assim por diante, para que eu consiga ter o meu bauru no final feito com êxito, ok? O primeiro passo para a fabricação do meu bauru é escolher um belo pão francês e partir esse pão francês ao meio. Já faço a identificação aqui da parte de baixo e da parte de cima do meu pão, porque isso depois eu vou utilizar. Segundo passo, passar maionese nas duas partes. Perfeito. Próxima etapa, 2 fatias de presunto, mais 2 fatias de queijo prato sobre a parte de baixo do meu pão francês. Etapa seguinte, 3 rodelas de tomate. Depois das 3 rodelas, cubro com a parte de cima do meu pão francês. Utilizo 2 palitos de dente, uma em cada extremidade, para poder segurar os componentes do meu lanche. Porque a etapa seguinte e última é cortar o meu bauru na transversal. Perfeito. Produto finalizado com êxito. Um bauru processado, fabricado, conforme o passo a passo da nossa receita. O que nós aprendemos com isso? Na lógica de programação. Aprendemos que, se seguirmos a sequência precisa e exata dos comandos, nós conseguimos chegar ao final com um produto conforme a especificação. Um exemplo que poderíamos dar para ilustrar isso melhor, era, por exemplo, se antes de eu cortar meu pão francês, eu tentasse passar a maionese, eu não iria conseguir. Se antes de colocar os meus palitos, eu fizesse o corte transversal, eu poderia ter aqui um desmoronamento dos componentes. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque isso mostra, né, que a sequência exata das ações vai determinar o meu produto final. Neste caso aqui, um bauru. Se isso fosse um programa de computador, ele teria funcionado corretamente. Seguiremos agora para a segunda estrutura de programação, que é a estrutura da decisão, que é você informar para o computador qual caminho ele deve seguir ao se deparar com algum imprevisto. Isto evita aquelas chamadas telas azuis que nós encontramos em alguns programas. O computador ele para de executar quando ele encontra uma condição que ele não havia sido programado, que não estava previsto na programação. Então esse é um ponto bastante importante da programação. Para ilustrar a estrutura de decisão, nós vamos transformar novamente a nossa aula. Na construção civil, nós vamos usar a construção de um muro para simular a estrutura de programação decisão. Nós vamos construir um muro, conforme o desenho que vocês estão vendo aí ao lado, um muro de 3 tijolos de comprimento por 3 tijolos de altura. Vocês observando aí o desenho ao lado, vocês vão poder reparar que a segunda fileira ela inicia com meio tijolo. Por que é feito isso na construção civil? Para que o muro tenha amarração, né? Para que a gente consiga ter um muro realmente firme e forte e ele não caia. Então, a primeira fileira nós iniciamos com um tijolo inteiro, segunda fileira com meio tijolo, terceira fileira com um tijolo inteiro e assim por diante. Com isso eu posso concluir que, se
a fileira for ímpar, eu começo com tijolo inteiro. Se a fileira for par, eu começo com meio tijolo. Isso eu já tenho uma decisão. Se fosse um programa de computador, eu teria que inserir isso no computador via programação para que ele executasse dessa forma. No momento em que estivesse executando o programa e ele se deparasse com uma fileira ímpar, ele colocaria um tijolo inteiro. Se ele se deparasse com meio tijolo, com a fileira par, ele inseriria meio tijolo, ok? Então essa já é uma condição que eu já consigo saber de antemão. Segunda condição, quando eu colocar o terceiro tijolo, eu tenho que mudar de fileira. Porque o comprimento da minha parede é de 3 tijolos. Então, cheguei, coloquei o terceiro tijolo, subo para a segunda fileira. E a última condição é, no momento em que eu terminar a terceira fileira, colocar o terceiro tijolo da terceira fileira, eu termino o meu muro, ok? Então vamos iniciar a construção do nosso muro. Como eu comentei com vocês, fileira ímpar, tijolo inteiro. Posiciono o meu primeiro tijolo na minha parede. O segundo tijolo que eu vou colocar, eu preciso colocar massas ao redor aqui para que ele possa fazer a aderência com esse tijolo. Então eu vou colocar aqui minha massa ao lado. Massa nas duas extremidades. Por que nas duas extremidades? Quando eu colocar o meu terceiro tijolo, eu já tenho massa aqui inserida. Perfeito. Primeira fileira construída. Como eu disse a vocês, cheguei no final do terceiro tijolo, eu mudo de fileira, eu vou para a segunda fileira. E aí eu faço aquela pergunta, a fileira é par ou ímpar? Nesse caso, é a segunda fileira, é uma fileira par. Então eu inicio com meio tijolo. Iniciando então a segunda fileira com meio tijolo, como eu comentei com vocês. Depois um tijolo completo. Perfeito, o nosso muro está sendo construído aqui. Vocês repararam que aqui existe um erro? Que poderia ser um erro de programação, aqui no caso é um erro de construção de uma parede. Nós não colocamos a massa entre a primeira fileira e a segunda, como está determinado no passo a passo de construção de um muro. Então se eu continuasse o meu muro, no momento que eu finalizasse esse muro, ele cairia. Por quê? Novamente, esqueci de colocar massa entre a primeira fileira e a segunda fileira. Isso na computação seria um erro de programação. Aqui está sendo um erro na construção civil. Ok? Então vamos voltar, retirar aqui o meio tijolo mais um inteiro e vamos aplicar massa entre a primeira fileira e a segunda fileira, para que eu tenha aqui, de fato, a aderência. Perfeito. Agora já tenho massa aqui entre a fileira 1 e a 2. Então, novamente, meio tijolo, porque estou na fileira par. Vou inserir o segundo tijolo usando aquele mesmo raciocínio que eu fiz no tijolo do meio. Massa de um lado, ok? Massa do outro lado. Dessa forma, eu posso colocar o meu tijolo aqui. Perfeito. Próximo tijolo. Já tenho massa desse lado. Vou colocar a outra metade aqui. Dessa forma, é uma opção minha. Tanto passar massa na metade do tijolo que vai vir, ou massa desse lado aqui. Vou optar por colocar a massa no meio tijolo, que é este aqui.
Perfeito. Cheguei ao final da minha segunda fileira. Vou passar para a terceira fileira, ok? Não posso me esquecer novamente de aplicar massa aqui. Então é isso que eu vou fazer nesse minuto. Terceira fileira, no número ímpar, inicio com um tijolo inteiro. Coloco o meu tijolo inteiro. Próximo tijolo, como eu tenho que fazer a amarração, novamente, coloco massa nas duas extremidades do meu tijolo. Primeira. Segunda. E por último, o nono tijolo. Inserindo aqui meu nono tijolo, eu tenho minha parede concluída. Ou seja, 3 tijolos de comprimento por 3 tijolos de altura. E com isso também nós finalizamos o nosso estudo da estrutura de decisão sim e se não. Vocês perceberam que no meio da construção de nossa parede, nós tivemos lá um esquecimento. Isso, se fosse num programa de computador, com certeza ele daria problema, ele daria pau. Ele não funcionaria conforme ele foi projetado. Conseguimos detectar a tempo que houve um erro, reparamos o erro e continuamos a nossa programação de construção de uma parede. Chegamos ao final, seguindo passo a passo a especificação que nos foi dada. Com isso, concluímos a etapa estrutura de decisão. Estrutura de repetição. É a nossa terceira estrutura a ser aprendida no dia de hoje. Passamos pela sequência de comandos, passamos pela decisão e agora repetição. Repetição nada mais, nada menos do que uma consequência das duas estruturas já estudadas. Vamos pegar um exemplo deste muro. Quando eu comecei a construir esse muro, vocês viram que eu segui uma certa repetição. Coloco o primeiro tijolo, coloco o segundo, massa e assim por diante. Ou seja, eu estou pedindo para que o computador execute uma determinada função N vezes. Um exemplo típico disto é quando nós pedimos ao computador, programamos no computador, que ele conte de 1 a 100. Ele vai entrar numa estrutura de repetição que vai enumerar uma determinada célula de 1 até 100. Isso é estrutura de repetição. Depois das 3 estruturas compreendidas, nós vamos agora tentar executá-las aqui num robô. Para isso eu vou ligá-lo, ele está conectado aqui ao meu computador. Perfeito. Qual que é o objetivo? O objetivo é eu desenvolver um programa aqui no micro, utilizando a linguagem de programação própria do robô. Depois que eu desenvolver esse programa, eu vou enviar a programação para o robô e ele vai executar exatamente do jeito que eu solicitei. O nosso primeiro programa para fazer esse teste é uma sequência de comandos que vocês vão ver aí na sua tela, onde essa sequência de comandos vai culminar com o comprimento do robô. Então, a minha primeira ação vai ser posição inicial. Em seguida, ele vai dizer, meu nome é robô FIAP, só que é em japonês. Próxima, posicionar mãos. Seguinte, ele vai dizer novamente, sou um robô KTX, em japonês. Inclina-se para trás, volta-se à posição inicial, fim de processo. Vou executar agora sem pausas. Perfeito.
Se vocês puderem observar, vocês vão visualizar uma sequência de comandos, caixinha a caixinha, onde a função macro é fazer um cumprimento em japonês. Perfeito. Vou agora abrir um outro programa que faz com que o robô se espreguice. E aqui eu já uso estrutura de repetição e estrutura de repetição. Eu inicio o meu programa com o robô na posição ereta. Depois, o próximo comando, incline-se para frente. Seguindo de esticar os braços. Inicio uma contagem, porque eu quero que o robô vire a cabeça 3 vezes para cada lado. Então eu inicio uma contagem até 3. Primeiro, depois cabeça esquerda, novamente cabeça direita, cabeça esquerda, cabeça direita, cabeça esquerda. 3 vezes, vou para a posição inicial e termino a minha programação. Vou iniciar agora sem pausa para que vocês percebam. Ok? Vocês puderam perceber então que no nosso bloquinho de programação eu tenho balançar a cabeça uma vez, balançar a cabeça 2 vezes, segunda vez, terceira vez. E vocês podem verificar que eu não tive que escrever 3 vezes, balance a cabeça para a direita e balance a cabeça para a esquerda. Eu só escrevi 2 vezes e mandei repetir 3 vezes esses comandos. Agora eu vou para a última programação aqui que eu queria mostrar para vocês no computador, que é a dancinha do braço. Então, essa é uma programação que faz com que o robô execute uma dança e movimente os seus braços 3 vezes para cada lado. Eu vou rodar o programa sem a pausa para que vocês entendam perfeitamente. Vocês puderam perceber que para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro 3 vezes. Olhando aí para o nosso programa, vocês vão perceber novamente que eu escrevi somente 2 vezes. E não 6 vezes como ele está executando. Vamos ver o passo a passo? Ficar ereto, depois braço, direita e virar cabeça. Mais braço direita e mais cabeça. Mais braço direita e mais cabeça. Por que isso? Eu tenho que programar passo a passo o robô. Vocês puderam perceber que eu tenho aqui estágios dessa dancinha, né, da movimentação do braço. O braço ele não vai de uma vez só para essa posição. Depois, quando eu mando rodar o programa, comando a comando, dá a impressão que é um comando só. Mas vocês podem observar aí na programação ao lado que existem várias etapas para essa dança. Mais uma e agora eu começo a voltar. Volto. Estou voltando. Percebendo? Posição ereta novamente. Então, só para vocês entenderem, mais uma vez a execução total do programa. 3 vezes a dancinha. Ok? Conforme mencionei a vocês, nós vamos executar agora alguns comandos que já estão inseridos aqui dentro do robô. Ou seja, eu abri meu computador, programei algumas funções, depositei aqui dentro e agora através de um joystick eu vou simplesmente acionar esses comandos. Então, um comando, por exemplo, é esta dancinha. Então, essa dança ela foi programada passo a passo no computador e depois inserida dentro do robô. Agora vamos fazer ele andar para frente. Mais uma dança. Um comprimento. E esse é um golpe de Kung Fu.
Como eu mencionei a vocês, toda essa programação já foi feita e inserida, não? Sim, inserida dentro do nosso robô. Agora eu vou executar uma outra programação que foi inserida. Muito bem, queria agradecer a todos pela audiência. Maiores informações, www.fiap.com.br. Até mais.